O Senhor não dá sinais para quem está parado, mas se faz sinal para quem aceita caminhar. O verdadeiro milagre não é o mar que se abre, é o coração que se move. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 38 ao 42. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos coloca diante do coração do drama humano, o medo paralisante diante do impossível e o convite de Deus a seguir caminhando, mesmo quando tudo parece perdido. No livro do Êxodo, o povo de Israel está distante do mar e atrás dele vem o exército do faraó com seus 600 carros escolhidos, como nos diz o texto de Êxodo capítulo 14, versículo 7. Homens treinados, bestas de guerra, armas que cortam como lâminas, e do outro lado, o mar. Não há saída. O povo se vê como presa fácil, encurralado pela história. O texto bíblico nos diz que eles tiveram muito medo. Êxodo capítulo 14, versículo 10. A palavra hebraica para a expressão medo aponta para mais do que medo, indica um temor visceral, um pavor que toca o fundo da alma. Nesse momento, o momento limite, quando o coração quer voltar para trás e a razão quer desistir da liberdade, o Senhor não responde com consolo, mas com um chamado. Por que gritas para mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Avançar? No mar? Com o inimigo atrás? Sim, porque o Deus que liberta é também o Deus que desbloqueia caminhos onde ninguém vê trilha. A fé aqui não é emoção, nem certeza clara. A fé aqui é decisão. É caminho em direção ao invisível, confiando que o mar se abrirá quando se caminha. O Senhor diz, caminhai. O verbo hebraico aqui é nassá, que significa levantar acampamento, colocar-se em marcha. Não é apenas andar, mas romper com a estagnação, sacudir a poeira do medo e da nostalgia. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o coração humano tem saudade até da escravidão que conhece. Como os hebreus que gritam, não era melhor ter morrido no Egito? Quando lemos em Êxodo no capítulo 14, versículo 12. Também nós, muitas vezes, nós resistimos à liberdade porque ela nos tira as seguranças conhecidas. Nós preferimos muitas vezes o Egito com pão do que um deserto com promessa. Nós esquecemos que Deus não nos liberta para nos abandonar, mas para nos conduzir a uma terra onde Ele mesmo caminha à frente. No Evangelho de hoje, Jesus enfrenta uma geração que quer ver um sinal. Os fariseus dizem, queremos ver um sinal vindo do céu. Mas Jesus responde com firmeza, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão de Jonas. São Mateus capítulo 12, versículo 39. Por que Jesus recusa dar sinais? Afinal, toda a Escritura é repleta deles e o próprio Deus os conhece em momentos cruciais. A sarça ardente a Moisés, o arco-íris a Noé, o maná no deserto a Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, a questão não é o sinal, mas a disposição interior de quem o pede. Veja que os fariseus não querem um sinal para crer, eles querem um sinal para controlar, querem uma prova para então aceitar, e não uma entrega de fé que precede a visão. Jesus vê isso, e por isso diz, vocês não verão um sinal, exceto o de Jonas. Aqui está o paralelo profundo com o texto do livro de Êxodo na liturgia de hoje. O povo que não caminha, que exige provas, que quer ver antes de confiar, está sempre condenado a ficar parado. Mas Deus só se revela
a quem caminha. E o que é esse sinal de Jonas? Jonas, profeta relutante, foi engolido por um grande peixe, como se tivesse descido ao abismo. No hebraico, a palavra usada é Sheol, o lugar dos mortos. 3 dias ali, em silêncio, no ventre escuro, no não lugar, assim poderíamos dizer. E então, libertado, ele volta à vida, convertido para anunciar a conversão. Esse é o sinal, não espetáculo, mas morte e silêncio. Não é mágica, mas é descida. Não é poder, mas é obediência. Jesus está dizendo que o verdadeiro sinal de Deus será a sua Páscoa. Sua entrega silenciosa, sua cruz ignorada, seu corpo escondido na terra por 3 dias. Assim como Jonas, ele desce ao fundo, à dor, à morte, ao abandono, não para impressionar, mas para redimir. O sinal de Jonas é o sinal do grão de trigo que cai na terra e morre para dar fruto, como nós lemos em São João, no capítulo 12, versículo 24. A geração que pede sinais é chamada por Jesus de má e adúltera. No grego, moikalis, uma geração infiel que trai aliança. Esse é o significado. Porque ao pedir sinais, essa geração revela um coração que não confia, que precisa de garantias. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé verdadeira não nasce da segurança, e sim da escuta. A menção que Jesus faz à rainha do sul, no versículo 42 do capítulo 12, se refere à mulher pagã, estrangeira, rica e sábia, aquela que atravessa desertos para ouvir Salomão. Ela não pediu sinais, apenas escutou e buscou. Seu coração se moveu em direção à sabedoria. Ela é figura do discípulo verdadeiro, que se abre ao diálogo com o mistério. Veja, que é isso que Jesus busca. Corações que caminhem, não olhos que exijam provas. Corações que caminhem e não olhos que exijam provas. O sinal mais profundo de Deus é sempre silencioso, como o ventre da terra, como o ventre do peixe, como o ventre de Maria. Deus fala nas entrelinhas. E quem quiser sinais gritantes, talvez não saiba escutar o sussurro do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor não dá sinais para quem está parado, mas se faz sinal para quem aceita caminhar. O verdadeiro milagre não é o mar que se abre, é o coração que se move. Como diz a tradição monástica, Deus não se impõe, mas se propõe. O sinal de Deus é sempre discreto. Para vê-lo, é preciso sair do lugar. Como Abraão, como Moisés, como Jonas, como a rainha do sul. Santo Ambrósio escreve que a fé não é crer no que se vê, mas ver o que se crer. Por isso o Senhor nos convida, movimenta-te, anda. A vida cristã é um caminho. Se não caminhas, já estás retrocedendo. Hoje o Senhor nos pergunta também, por que gritas para mim? Caminha. Quantas vezes gritamos em nossas orações, exigimos sinais, pedimos provas, mas não damos um passo. E Deus continua dizendo, avança, vai, eu estou contigo no meio do mar. Esse caminho é, em última instância, o próprio Cristo. Como ensina o magistério da igreja, especialmente no Catecismo da Igreja Católica, número 459, Jesus nos mostra o caminho e com a sua graça nos dá a força de segui-lo. Ele é o caminho, o rodós, o caminho, a verdade, a aletheia e a vida, Zoé, como São João nos diz no capítulo 14, versículo 6. Nele o mar se abre, o Egito é vencido e a promessa se renova. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, não fiquemos parados diante do mar. Não alimentemos a nostalgia do Egito, nem a tentação de pedir sinais a um Deus que já caminha ao nosso lado. Caminhemos mesmo sem ver, porque enquanto caminhamos que os sinais acontecem. E quando o medo apertar o peito, lembremos-nos,
das palavras de Moisés. Não temais, o Senhor combaterá por nós, combaterá por vós, vós permanecei firmes. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Mas também lembremos-nos das palavras do próprio Deus. Por que gritas? Caminha, caminha, caminha. Uma abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.